Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar a independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos no canal hoje. Bem, gente, para a gente acompanhar então aí a aula de independência dos Estados Unidos, eu recomendo que você veja o vídeo anterior. Vou deixar o link aí para você, recomendado aí para você ver a aula de colonização dos Estados Unidos. Aí você vai poder então se inteirar do assunto, porque tudo realmente começa na colonização, né? A gente disse aqui na aula de colonização que no século XVII, especialmente, a Inglaterra tinha uma certa postura com as colônias da América do Norte, especialmente com as colônias do Norte, que a gente chamou de negligência salutar. Então a Inglaterra não estabeleceu um pacto colonial muito rígido com estas colônias. Fato que vai se alterar agora quando a gente passa do século XVII para o século XVIII, né, o século da independência. Veja, a própria Inglaterra passou por uma série de transformações. Você vai ficar sabendo, né? Você, aliás, já sabe que a Inglaterra passou pela Revolução Industrial no século XVIII. Viu, até antes da própria Revolução Industrial, né, um crescimento econômico, o seu poder militar, as suas manufaturas se desenvolveram. E veja, à medida que a Inglaterra ela vai tendo muitos interesses econômicos no globo terrestre, é, vai observando que suas colônias também estão com interesses econômicos. As colônias do norte, né, tinham o famoso comércio triangular. Então, em algum sentido, a Inglaterra, que é a mãe, né, desta comunidade britânica, começa a olhar as colônias do norte, das 13 colônias dos estados lá da América do Norte, como sendo até uma concorrente. E aí começa então aquela política mais taxativa, punitiva, restritiva, monopolista em cima dessas colônias. E é nesse sentido que as colônias vão começar a reagir em relação a essa postura da Inglaterra. Portanto, temos uma mudança de postura da Inglaterra no século XVIII. Né? Na verdade, a partir de 1707, passa a se chamar Grã-Bretanha. Né? A Inglaterra é até 1707. A partir daí, até 1801, a Grã-Bretanha ela muda a sua postura em relação às suas colônias. A gente continua usando o termo Inglaterra porque é mais simples e dá o mesmo entendimento. Só que tecnicamente é isso que eu expliquei para você aí agora. Bom, essa mudança de postura ela tem um ápice, tem um ponto fundamental, que é uma guerra. Teve a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 63. Bom, é uma guerra que tem lá os seus episódios, as suas conformações europeias. Tem um bloco ligado mais à Inglaterra e um bloco de países mais ligado à França. Só que essa guerra, inclusive, ela se espalha por outros continentes, como, por exemplo, para a América do Norte, que é o foco da nossa aula hoje. Então, a Guerra dos 7 Anos, mas aqui o meu foco está justamente no que aconteceu devido a esta guerra, que opõe um bloco de países ligados à Inglaterra e um bloco de países ligados à França, o que aconteceu como reflexo dessa guerra na América do Norte. Bom, na América do Norte, esta guerra levou, inclusive, a que os ingleses, né, e o exército dos ingleses na América do Norte era formado pelos colonos, e aí tem indígenas também envolvidos nessa guerra. E, então esse pessoal, os colonos britânicos, lutaram pela coroa britânica e acabaram conquistando da França um território que é Quebec. Vamos chamar também, então, genericamente do Canadá. Então, a partir dessa guerra, inclusive, então, a coroa britânica anexa Quebec. Ou, genericamente, vamos chamar de Canadá nessa aula aqui. Veja, então, há uma situação interessante, porque os colonos lutaram e esperavam poder, então, desfrutar depois de fazer comércio, abrir mercados em relação a Quebec. Fato que foi proibido pela coroa britânica. Né? Finalmente, depois de muitos anos depois dessa guerra, lá nos anos 1770, houve os Atos de Quebec, que proibiu o acesso dos colonos ao comércio, inclusive muito rico, de peles, de mel, lá de Quebec. Isso deixa os caras muito insatisfeitos, porque lutaram na guerra e agora não tem uma compensação por parte da coroa britânica.
Mas em geral, esta guerra trouxe custos à coroa britânica. E a gente pode dizer que esses custos que a Inglaterra teve em relação a essa grande desta guerra, ela vai tentar repassar de maneira monopolista, então usando o seu monopólio comercial em relação às colônias, vai tentar descontar e vai tentar que as próprias colônias pagando taxas e impostos cubram esses custos da Guerra dos Sete Anos. Então esse é um primeiro fator fundamental para uma postura de mudança dos ingleses. Eles vão se desenvolvendo economicamente, vão tendo mais interesse, se envolvem numa guerra e depois desta guerra, as partes boas da guerra vão ficar com a coroa britânica. E aí eles vão querer descontar os custos da guerra nas costas dos colonos. E isto vai gerar uma insatisfação. Em geral, os colonos diziam o seguinte, aprenda aí, aluno, eles diziam assim, olha que influência, inclusive, de um pensamento do século XVIII, que é o iluminismo. Veja, que sem uma representação no parlamento, né, sem uma representação, não deveria haver a taxação. Então, sem representantes no parlamento inglês, e os colonos realmente não tinham essa representação, como é que os caras lá em Londres vão criar uma taxação em cima dos colonos na América do Norte? Então, já essa é o primeiro questionamento. Aí, isto que advém a grande insatisfação. Aí a Inglaterra vai colocando as taxas, né? Por exemplo, a Guerra dos Sete Anos acabou em 1763. Em 64, você já tem a primeira taxa, que é chamada Lei do Açúcar. Bom, a Lei do Açúcar ela é o complemento de uma série de leis anteriores, mas vamos resumir aqui no Sugar Act, então, de 1764. É a ideia de que é agora obrigatório para os colonos que eles devem comprar o açúcar da companhia inglesa, da empresa inglesa, uma empresa monopolista, mercantilista inglesa, detém agora o monopólio do açúcar. Então é obrigatório comprar da empresa britânica. Um fato que vai quebrar aquele lucrativo comércio triangular praticado pela colônia do norte. Então vai gerar, na verdade, que o comércio triangular passe a ser agora monopolizado pela coroa e não pela colônia. Olha só que interessante. Isso vai trazer grande insatisfação. Muito bem, isso é 1764. Em 65, já tem outra lei muito polêmica, que foi o Stamp Act, né? A lei do selo. A lei do selo dizia que qualquer documento, carta, jornal, livro, deveria ser estampado um selo, né? E pago um selo à coroa britânica. Nossa, isso gerou grande confusão, porque de fato seria muito oneroso aos colonos despender esse dinheiro com os selos. Tanto que a grita foi tão forte que em 1766, este selo foi revogado, esta lei do selo foi revogada. Porém, em 1767 tinha um ministro, né, o Townshend, e esse ministro lá dos ingleses, ele criou uma série de novos impostos sobre uma série de produtos como sabão, chumbo, papel, pólvora. E aí isto recebeu o nome de Atos Townshend. E isto instabilizou fortemente a relação entre colônia e metrópole. Opôs muito fortemente colônia e metrópole. Tanto que em Boston, Boston, Massachusetts, portanto norte, Nova Inglaterra, começa a surgir o epicentro da insatisfação e surge um movimento que a gente chama de os Filhos da Liberdade. Então os Filhos da Liberdade começam a imaginar a ideia da independência em relação a uma opressão que a coroa inglesa estaria fazendo em relação a eles, uma injustiça com relação a essas taxações. Bom, essa instabilidade fez com que pela primeira vez na história da colonização, que tinha começado lá em 1620, pela primeira vez a coroa britânica teve que deslocar soldados para patrulhar, não é? Os locais de maior população nas colônias. E Boston, isso foi fundamental, chegaram soldados para patrulhar os lugares lá de administração de Boston. Os colonos chamavam de maneira pejorativa esses soldados de os casacas vermelhas, né? Os casacas vermelhas. E havia, de fato, muita hostilização por parte da população de Boston em relação a estes ditos casacas vermelhas.
Tanto que em 1770, provocados esses guardas, né, esses soldados, eles acabaram atirando em direção à multidão em Boston. E este episódio recebeu o nome de Massacre de Boston, quando alguns colonos foram mortos por esses tiros dos soldados reagindo às provocações da multidão. E alguns morreram e alguns foram feridos. Havia um cara chamado Paul Revere. Seu Paul Revere, ele tinha tipo uma gráfica e ele fez um desenho do massacre de Boston. E esse desenho ficou muito famoso porque ele imprimiu várias cópias e mandou para as 13 colônias. E isso aí gerou assim, nossa, olha o que estão fazendo, os soldados casacas vermelhas estão atirando e matando os nossos colegas aqui, os nossos colonos, olha que insatisfação, isso aumenta o burburinho. Veja, e aí a coroa britânica tomou a decisão em 1773 de criar outra taxação, que foi a Lei do Chá, né, Tea Act. E, então, essa lei do chá, ela é assim, o chá de fato é um artigo muito utilizado, né, no universo britânico. De fato, ele gera bastante lucratividade. Havia exclusividade no mercado colonial da empresa monopolista britânica. Só que assim, o contrabando de chá, ele era meio que na cara dura, vamos dizer assim, para você, né? Os próprios negociadores informais de chá, contrabandistas, se a gente pode usar o termo assim, eles tinham o próprio escritório deles no próprio porto de Boston. Bom, agora veio esta taxação sobre o chá, nessa lei do chá, que dizia o seguinte, que na verdade a companhia britânica não pagaria impostos na comercialização do chá. O que faria o preço do chá baixar oficialmente, não é? Ficando a um preço no mesmo nível ou até abaixo dos caras que praticavam o comércio informal, porque você só compra um produto no sistema informal, não é? No mercado negro, como se diz assim, quando ele é bem mais barato. E quando o preço do chá oficial britânico ficou equiparado ao dos contrabandistas, eles já perceberam que eles iam falir, né? O líder deles chamava-se John Hancock. E eles resolveram então protestar contra esta medida e pediram para que o rei revogasse, mas o rei não revogou. Então, quando chegou um carregamento, né, com vários navios de chá, do chá da Companhia Britânica das Índias, de madrugada, esses caras lá em Boston, muito incentivados pelo movimento Filhos da Liberdade, eles se vestiram de indígenas e jogaram as caixas de chá ao mar. Este episódio ficou conhecido de maneira muito famosa como a Festa do Chá de Boston, lá de 1773. A coroa britânica não deixou barato não. Ela mandou fechar o porto de Boston, pediu para que se pagasse a indenização, o porto ficaria fechado até que a indenização fosse paga. Os envolvidos foram julgados na Inglaterra, novas tropas inglesas foram deslocadas para as colônias com o custo pago lá pelos próprios cidadãos das colônias, ou seja, uma série de leis muito duras em relação aos colonos, e que os colonos chamaram isso de atos intoleráveis, né? Atos inaceitáveis. E este fato, especificamente, acabou gerando lá em 1775 a convocação do primeiro Congresso Intercontinental da Filadélfia. E esse primeiro Congresso Intercontinental reuniu pelo menos 12 das 13 colônias. E este pessoal resolveu pedir ao rei Jorge III que revogasse aquilo que eles chamavam de atos intoleráveis, fato negado pelo rei. Então há, em 1775, um segundo Congresso Intercontinental, quando de fato as 13 colônias já se reúnem e decidem declarar a independência. Então esses fatos todos levam aos colonos não suportarem mais a opressão inglesa, no ponto de vista deles, colonos, e vão iniciar a independência a partir de 1775. Colocaram até aquele fazendeiro da Virgínia, o George Washington, como sendo o general, né, do exército dito continental. A partir de 1776, inclusive, a partir de um escrito de Thomas Jefferson,
se declara a independência oficialmente. Há um documento, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 4 de julho de 1776, que é um dos documentos mais importantes do século XVIII, de grande influência iluminista e que fala sobre que todos os homens nasceram iguais em direitos e quando eles são injustiçados, eles têm o direito de reagir. Aliás, uma clara referência ao filósofo John Locke, não é? O John Locke, um pré-iluminista, e que aparece claramente nessa declaração de independência dos Estados Unidos. Bom, gente, a Inglaterra evidentemente que não vai aceitar. A detalhe, hein? Se você analisa a Carta de Independência, ele fala que todos os homens nasceram iguais, né? Mas todos esses caras que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, todos eles tinham escravos, o que gera, ao nosso olhar, anacrônico do século XXI em relação ao século XVIII, uma certa contradição. O único desses caras, né, que assinaram a Carta de Independência dos Estados Unidos, que abriu mão dos seus escravos mais à frente, foi o Benjamin Franklin. Foi o único que teve esta visão. Bom, mas o rei Jorge III não aceitou e começa a Guerra de Independência. E essa guerra ela vai se estabelecer de 75, né, até 81. Muitos fatores levaram à vitória dos Estados Unidos nesta guerra. Entre eles a ajuda financeira da França, né? A França estava brava com a Inglaterra devido à Guerra dos 7 Anos, perdeu Quebec, perdeu Índia, né? Perdeu uma série de coisas. Então o rei Luís XVI da França resolve então ir à forra, né? Uma vingança, e ajuda de fato com muito dinheiro e com sua marinha os revolucionários americanos. Há também ajuda de outros países da Europa, como a Holanda, por exemplo, e também há um general que era prussiano, que foi contratado e que disciplinou as tropas continentais. Isso ajudou muito. E as táticas de guerrilhas que eles iam praticando, uma vez que os britânicos, que têm o maior exército do mundo, vêm para a América do Norte, mas eles não têm conhecimento do terreno. Então as táticas de guerrilha foram importantes para ir deixando a psicologia do inglês lá na América do Norte baixa até o momento que eles vão desistir. Na verdade é uma desistência, uma vez que os ingleses têm muitos outros interesses pelo mundo e também outros domínios na própria América do Norte. Então em 1781 a guerra foi vencida pelo exército continental, é a independência dos Estados Unidos. E em 83 tem o Tratado de Paris, França mediando o acordo, né? Ou o Tratado de Versalhes, em que o inglês assina a derrota e reconhece o território inicial dos Estados Unidos, que seria do Atlântico até o Mississippi, e lá dos Grandes Lagos até a Flórida, embora a Flórida não fosse incluída, porque ainda era um território espanhol, certo? Um território espanhol. Bom, então constrói-se a partir daí então a independência dos Estados Unidos. A independência está garantida realmente em 1783 e em 87 eles vão fazer a primeira constituição, ou única constituição que eles têm até hoje, que determina que o país será uma república federativa presidencialista. Mas esse já é um assunto para uma aula de formação do Estado americano e expansão para o oeste, que faremos essa aula mais à frente. Quero agradecer você ter visto esse vídeo até agora. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!